Olá, sejam bem-vindos ao nosso bate-papo. Eu sou o Alexandre e hoje vamos desvendar uma das figuras mais importantes da Bíblia, João Batista. A voz que ressoou no deserto, um tema que nos desafia na essência. E nessa conversa temos a alegria de receber um pensador da palavra, um líder religioso que inspira multidões, e gerações, e é meu amigo pastor Hamilton Silva, que está aqui comigo na bancada. Obrigado, pastor. Obrigado, Alexandre. Eu agradeço. Tem sido bom essa nossa tabelinha, esse nosso bate-papo, nesse nosso projeto de estar expondo o Evangelho de João de uma forma contextualizada, tranquila, para que as pessoas tenham essa compreensão de todo o conteúdo do Evangelho de João. Estamos aqui na TC Multimídia do nosso amigo Lucimar Faria. Alegria para mim estar aqui. Pastor, a primeira pergunta é essencial. Sim. João Batista era apenas um profeta ou ele era algo mais? E assim, lá em João 1,23, ele dizia assim, eu sou a voz do que clama no deserto, porque ele se recusou a ser Messias ou Elias, ou ele escolheu ser apenas a voz? Bom, Alexandre, nós precisamos ter uma compreensão a partir do Velho Testamento acerca da pessoa de João Batista. Na verdade, embora João não se denomina como um profeta, mas nós temos texto no Velho Testamento que aponta para esse momento, mais do que apontar para a pessoa de João Batista, aponta para o momento. Então, o primeiro texto, Isaías 40, verso 3, tem a citação, como diz Isaías, voz que clama no deserto, está no versículo seguinte a esse que você leu. Em Malaquias, no capítulo 4, versículo 6, apresenta que nos últimos dias viria um profeta, viria alguém no poder de Elias, iria converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, e preparar um povo crente, um povo habilitado para o Senhor. Então, João Batista, nesse contexto, João Batista vem como precursor do Messias, o que antecede o Messias. A citação de Elias é importante porque Elias é tido como o maior profeta do Velho Testamento. E então ele representa esse aspecto também, o profeta da lei. E o Novo Testamento apresenta João Batista como profeta da graça, aquele que antecedia o Messias. E a mensagem de João Batista é uma mensagem forte, contundente, de arrependimento. Pastor, e o João Batista, ele não buscava fama, Sim. Ele buscava arrependimento, Ele buscava arrependimento e sua mensagem central era arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O que o verdadeiro arrependimento no contexto de João e como ele se traduz para nós nos dias de hoje? Interessante, importante, meu amigo, irmão Alexandre, querido, olharmos que voltando à questão anterior, nós temos nas Escrituras que João ele veio para testificar da luz. João Batista não era a luz, mas veio para testificar da luz, como eu disse, como precursor do Messias. E nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, nós temos textos que têm uma dinâmica mais abrangente acerca dessa mensagem. Mateus, capítulo 3, apresenta essa expressão, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Então, nesse contexto, também no Evangelho de Marcos e Lucas, no capítulo 3, fazendo esse conjunto dos evangelhos sinóticos similares, João estava no deserto batizando no Rio Jordão. E muitas pessoas iam para ser batizadas por João Batista. E Lucas apresenta os escribas, os fariseus, os saduceus, apresenta os publicanos,
apresenta os soldados. E aí a mensagem de João Batista em Mateus ela é muito forte quando diz que os fariseus iam ter com ele, os saduceus, e ele olha para eles e diz: olha, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Não apresentei frutos dignos de arrependimento. Mas aí ele traz, dentro desse contexto, traz algo interessante quando ele faz a afirmação seguinte: olha, você não fica dizendo que vocês são descendentes de Abraão, mas porque dessas pedras Deus pode suscitar descendência a Abraão. Então o que João Batista está buscando, e Lucas dá traz uma narrativa bem interessante, que é o propósito do Evangelho de Lucas, um propósito narrativo, histórico, né, das pessoas que estiveram nesse momento, estiveram com Jesus, que deve produzir fruto que comprove esse arrependimento, uma mudança de mente, uma transformação de mente. E aí, quanto ao publicano, o cobrador de impostos, João Batista traz a ele uma mensagem que ele deveria cobrar o que é justo. Os soldados era para não levantar falso testemunho, né, e estar contente com o seu soldo. Quem tem 2 túnicas, reparte com quem não tem. Então, Jesus estava vindo e João Batista vem à frente de Jesus, preparando, trazendo essa mensagem de aplainar, de endireitar os caminhos e trazer essa mensagem contundente de arrependimento, porque o Messias estava vindo, o Rei dos Céus estava chegando. E aí, num contexto bem interessante, quando Jesus Cristo realiza os milagres, ele diz: o Reino de Deus é chegado a vós. Pastor, então João Batista era a ponte, né? Ele fazia a transição do Antigo para o Novo Testamento. Sim, uma observação bem interessante. E ele vinha preparando o caminho para o Cordeiro de Deus. Sim, isso. Então, o que nós precisamos compreender, Alexandre, hoje, é que muitas vezes as pessoas têm uma mensagem mais de cunho moral, né, no sentido de comportamento e atitude. Mas não adianta a pessoa ter esse discurso moral sem ter um verdadeiro arrependimento, uma mudança de mente, né? Uma mudança de mente que, de fato, traduz em arrependimento. Senhor, eu trago para você, isso exemplifica bem. Desce o publicano e o fariseu vão ao templo. E o fariseu, todo exaltado: Senhor, eu dou o dízimo, faço isso, jejuo 2 vezes por semana, não sou como este publicano. E o publicano não ousava levantar os olhos, dizia: Senhor, sê propício a mim, pecador. E aí Cristo diz que o fariseu, mais condenação, e o publicano, ele desceu, então, ele voltou para sua casa justificado. Então eu quero dizer para os nossos queridos que nos assistem, né, que é mais do que comportamento no sentido moral. Primeiramente, é uma mudança de mente, uma transformação. E essa transformação é operada pelo Espírito Santo de Deus, um coração que produz ali um coração contrito, arrependido. Né? Deus não despreza esse coração contrito e arrependido. Pastor, o que significa para o ouvinte do Pode Crer hoje ser um preparador do caminho no seu currículo de influência? Bom, Alexandre, meu querido, é importante também nós trazermos essa compreensão, porque hoje nós temos muitas vozes. E muitas destas vozes que estão clamando, ou falando, ou propalando, ou anunciando, pregando, muitas vezes não traz um verdadeiro evangelho das boas novas. Daí aqui eu quero trazer uma palavra do apóstolo Paulo em Filipenses, que ele diz: olha, alguns pregam por inveja, outros pregam por ganância, mas contanto que o evangelho de Cristo seja pregado. Então eu sei que muitas vezes a palavra de Deus está sendo anunciada e é o Espírito Santo que aplica essa palavra no coração. Então muitos estão pregando, anunciando, e o próprio Senhor Jesus Cristo, no grande dia,
ele vai dizer para alguns vão chegar: Senhor, em teu nome fizemos curas, milagres, expelimos demônios. E Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então nós temos muitas vozes que clamam, né, muitas vozes que anunciam, mas não anunciam o verdadeiro evangelho, né, e não se traduz naquele que está proclamando, não é traduzido em alguém que de fato inspira essa autoridade de Jesus Cristo, com o anunciante ou anunciador ou precursor da segunda volta de Jesus, como alguém de fato contrito e arrependido. E outro elemento que eu quero deixar, isso é importante nós lembrarmos, que eu preciso ser instrumento de Deus, eu preciso ser aquele que verdadeiramente clama no meio da minha família, no meio dos meus amigos, né, no meu trabalho, onde eu me divirto, na academia. Eu preciso dar esse testemunho. Interessante que o nosso diretor, o Lucimar e eu, nós fazemos academia de segunda a sexta, né? E todas as pessoas que nos conhecem, que vão convivendo conosco, eles sabem quem é o Lucimar, nosso diretor, qual a igreja que ele frequenta, e eles sabem que eu sou pastor. As pessoas sabem que eu sou pastor. Uma, porque o Lucimar faz essa apresentação, não é que eu exige isso, né? Porque a pessoa às vezes pergunta: o que você faz? O Lucimar fala: eu sou diretor de um programa, eu tenho um podcast, produzo podcast, conteúdo. Aí o pastor está lá comigo. Então, meu querido, essa importância, as pessoas elas precisam ter esse caráter relacional, de que você inspira confiança, que você produz frutos de arrependimento, que você é alguém que tem demonstrado uma fé, um amor a Jesus Cristo, mais do que palavras, mais do que a chamada pauta moral, mas você é alguém que expressa a graça de Jesus, o amor de Jesus, a misericórdia de Jesus. Isso é muito importante, né, pastor? E tudo isso que nós estamos fazendo aqui é usado para que essas pessoas, ou para que todos nós, né, tenhamos essa compreensão, né, do arrependimento, né? Pastor, podemos deixar um desafio aqui para o pessoal que está nos assistindo? Claro, evidente. O nosso projeto, o nosso programa e tudo aquilo que a gente traz da Palavra de Deus, né, ensina das Escrituras, a gente tem que deixar um desafio, Alexandre. Muito bom. Então nosso desafio vai ser o seguinte: onde você tem sido a voz de Deus em seu deserto, né? Que a sua vida clame a verdade, a esperança e, acima de tudo, a pessoa de Jesus. Então, essa é a palavra que nós deixamos aqui para o pessoal que está nos assistindo. E eu gostaria que o senhor fizesse um complemento em cima deste desafio aí, para o pessoal, né, para o pessoal que está nos assistindo, que nos acompanha aí no dia a dia. Certo. Eu quero deixar para você também: deserto muitas vezes significa também um lugar de dificuldades, de aflições, de tribulações, um lugar de aprendizado, um lugar de crescimento, né? Talvez você que nos assista esteja passando por circunstâncias de um deserto, né? Mas eu gosto muito de olhar para Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo desce do barco, ele vê a multidão e se compadece delas, porque eram ovelhas que não têm pastor. E Jesus começa a ensinar acerca do reino, Jesus ensina, Jesus cura, e Jesus abençoa a multidão, ou as multidões. Eu quero deixar isso para você, né? João Batista veio trazer essa mensagem como precursor do Messias. Jesus, ele teve o seu ministério na terra, nós vamos falar mais disso no Evangelho de João. Jesus foi aos céus e ele vai voltar a segunda vez. Então, Jesus Cristo, no próximo programa, nós vamos falar Jesus Cristo como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas nesse momento eu quero que você tenha esse momento de reflexão da sua vida. Faça uma reflexão da sua vida, como você se encontra nesse momento. Jesus Cristo é graça, Jesus é amor, Jesus é misericórdia. Jesus, ele nos acolhe como nós somos. E ele quer acolher você, ele quer trazer bênçãos. Ele veio para trazer uma gloriosa vida,
uma vida cheia de paz, de abundância, com muitas dificuldades, é verdade, muitas lutas, muitas aflições no dia a dia, mas Jesus Cristo diz que nunca nos deixaríamos só. Pastor Hamilton, gratidão por compartilhar essa grande sabedoria, né? Transmitir a sabedoria do Senhor aqui para o pessoal que está nos assistindo. E eu gostaria que o senhor deixasse os contatos do senhor, a rede social, para que o pessoal seguisse o senhor, para mais conhecimentos, né? Isso, depois eu vou pedir ao nosso querido diretor que coloque lá no programa, vai ver lá você vai ter lá o contato das minhas redes sociais. Eu gostaria sempre que você nunca se esquecesse, né, de curtir, comentar, compartilhar, porque toda vez que você comenta, compartilha, o algoritmo, né, ele vai entregar para mais pessoas. Então, é o nosso propósito, objetivo, que a palavra de Deus seja expandida, não é? Cresça como sendo uma boas novas, e também a Jesus Cristo vai fazer com que do seu interior flua rios de água viva. E para você de casa, curta, compartilhe e até o próximo Pode Crer. Muito obrigado, até o próximo programa Pode Crer, o nosso podcast. Deus abençoe.